Doutor Paulo, o meu pai tem 83 anos e a quantidade de pessoas com demência, né, que viveram esses últimos 83 anos é muito menor do que quando, suponhamos, eu chegar aos 83 anos, eu tiver meus 83 anos e contar as pessoas que estão com demência nessa época, considerando, claro, o avanço da medicina que a gente tem hoje. Qual a diferença? O que é que basicamente diferencia a vida hoje e a vida daqui a 30 anos? Boa noite, Josimar. Boa noite, telespectadores. Bom, sabe-se que pessoas que vivem no interior, elas têm menos demência do que as pessoas que vivem nas grandes cidades. Isso não é uma coisa atual, isso é muito antigo, isso é um estudo feito já há muito tempo, já foi feito outro estudo na Inglaterra, e se observa. Então, aqui havia uma peça chamada Um Sábado em 30, no Valdemar de Oliveira. Valdemar de Oliveira. E essa peça, ela convivia ali 3 gerações. Tinha os avós... Dr. Reinaldo de Oliveira. Reinaldo, que foi quem fez, né? Os avós, os filhos e os netos. Então, essa é a realidade que se existia antigamente e que hoje existe em cidades mais distantes, menores. Então, a quantidade de demência é menor. Isso é um fator. Então, o que é que faz a pessoa progredir para um quadro demencial? É ela não ter atenção no que ela faz, consequentemente, ela não fixa o que ela faz e, consequentemente, ela não tem uma rotina do que ela fez. É isso. Eu não posso ter memória recente se eu não tiver atenção. Nós vivemos 90% do nosso dia no automático. Nós vivemos do que nós já construímos. E nós não prestamos atenção nas coisas que passam pela nossa vida. E o que caracteriza um sonho. Então, a gente dorme e, às vezes, a gente lembra de alguma coisa que pareceu com algum lugar que a gente teve, mas depois ficou confuso e a gente não sabe como explicar. Na realidade, o que é o sonho, uma das teorias do sonho de Freud, é de que, durante a vida, nós não prestamos atenção em tudo, mas elas existiram. E esses flashes que não foram atentos, o inconsciente pegou. E aí, o cérebro vai organizar isso e depois vai ajudar a formar sonhos. Então, você, por exemplo, se você tiver 85 anos, sua chance é 40% de ter doença de Alzheimer, não outra doença, Alzheimer. Porque uma coisa que a gente deve diferenciar para a população é o que é demência e o que é causa, o que é etiologia, né? Demência é a sua incapacidade de gerenciar a sua vida. Bom, quando eu escrevi meu segundo livro, eu dediquei um capítulo só sobre a história clínica da demência. Porque, assim, às vezes demência pode ser para você, pode não ser para outro. E aí, como hoje tudo se faz em termos de guideline, que eu tenho os meus sinões em relação a isso, quer dizer, eu tenho que colocar você dentro de um guideline. Isso não existe. Eu tenho que colocar o guideline dentro de você, né? Então, assim, é diferente. Você tem uma história de vida, eu tenho outra, ele tem outra, cada um tem uma aqui. Então, todo mundo vai ficar igual dentro de um guideline. Se estiver fora daquilo, você não tem ou você tem, eu. Então, por que isso aconteceu? Acredito que pelo aumento da população, então se está se fazendo coisas mais práticas, mais objetivas, mais rápidas para poder se atender. Então, não se conversa mais com o paciente, não se ouve a sua dor, não se colhe uma história bem feita, ou seja, é tudo muito rápido, muito corrido. Lá no hospital, no Oswaldo Cruz, eu coordeno o grupo de Neurologia Cognitiva e Comportamental, que é um curso de pós-graduação para neurologia. E nós estudamos profundamente o assunto. E nós lá colocamos um método, que é o método de Piaget. Piaget, Vygotsky e o Wallum. Por quê? Você faz um estudo não dedutivo, mas indutivo. Então, você constrói o problema e não você fica pegando as coisas e formando, como todo mundo já sabe, juntou tudo aquilo ali, isso aqui é Alzheimer, isso aqui é X. Não, não é assim. Você vai de dentro para fora para construir a coisa, porque cada pessoa é uma pessoa. E os meus alunos, que nós já estamos na segunda turma, eles sabem disso. E quando chegam lá, eles veem que há forma diferente da gente avaliar o problema. Então, eu penso assim, que essa facilidade, esse modernismo que está acontecendo, isso vai piorar. Eu ensino há 42 anos, há 35 anos eu estudo demências, cognição,
E o que acontece é que a gente vê que os alunos eles vão tendo uma maneira diferente de agir. Hoje o aluno ele não estuda mais, entre aspas, né, com as exceções, porque ele tem as coisas na palma da mão. Então ele acha que porque ele leu aquele artigo e ele pegou aquela informação, ele acha que informação é conhecimento. Se ele não experienciar aquilo na vida, ele nunca vai ter conhecimento. Então as pessoas começam a ler e acham que sabem de alguma coisa. É o que a gente está vendo hoje. E toma exame, e na realidade você não chega ao âmago da questão. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que é isso. É a gente sentar, é viver as coisas uma de cada vez. Acho que isso ajuda bastante. Ele perguntaria também rapidamente uma questão paralela, que se faça, tente puxar pela memória antes de fazer a pesquisa no Google, não é isso? Isso já ajuda? Mas veja, as pessoas vão para Google, né, obtêm no consultório, você sabe disso. As pessoas já chegam com as informações porque viu no Google e a gente vai ter... O doutor Google já passou antes. E já passou antes. Então está muito difícil. E eu acho que está havendo um declínio cognitivo, porque hoje em dia os pais são mais inteligentes do que seus filhos. Isso já foi divulgado como estudo científico, todo mundo já sabe. Então, hoje, a primeira geração, né, que tem a geração que os filhos são menos inteligentes do que os pais. Isso está evoluindo a evolução natural da vida, né? Eu vivo uma geração, meu filho tem que ser melhor do que eu, na geração dele. Não, eu ainda sou melhor do que ele. Está errado. Vamos então agora tentar voltar à sistematização do tema. Vamos lá. Demência é um conjunto de doenças. Que doenças são essas? Como é que a gente explica assim de maneira geral? Não precisa entrar muito na profundidade. De sintomas e sinais que caracterizam uma determinada doença. É chamada de síndromes demenciais. A síndrome demencial. Aí, dependendo da causa, você tem características de uma. Por exemplo, a doença de Alzheimer é uma causa onde, nesta causa, ela tem uma dezena, 2, 3, 5 dezenas de formas diferentes de começar. Você falou aí na memória, só 70% começa com a memória. O restante não começa com a memória e é doença de Alzheimer atípica. Então, assim, tem vários tipos. Tem doença que mimetizam um quadro psiquiátrico. Quando não começam com a memória, começam como? Com outro tipo de sintoma. E a memória está bem. Só do meio para o fim que a memória fica ruim. E essas pessoas não têm diagnóstico. Por exemplo, a depressão é o estalo. Uma pessoa que nunca teve depressão e faz um quadro de depressão clinicamente diagnosticado, isso está dizendo assim, essa pessoa tem alguma coisa embaixo. E depois começa, além da depressão, do abaixo do humor, vem alterações de irritação, vem uma série de outras coisas, e quando se vai atrás disso, é a doença de Alzheimer que está ali, que é uma forma chamada, a variante frontal. A variante frontal da doença de Alzheimer. E como essa variante tem 30% de variantes. 70% é a clássica, que começa com a memória, que todo mundo conhece e pensa que só existe ela. O diagnóstico se dá pela exclusão de outras questões? Mas queria acrescentar? Queria acrescentar? Se dá pela exclusão e pela experiência do médico. Né? Porque você veja, por exames complementares que tem, como ele falou, ele só lhe dá 80% de segurança. Então, você faz um PET scan, você pode ter um PET scan alterado e você não ter a demência. O PET scan, que é um exame de imagem. O PET scan é um exame sofisticado e você pode ter ele alterado, mas você não tem a demência. Imagine, você está bem, você é idoso, mas você tem um PET scan que diz, esse PET scan é de quem tem Alzheimer e a pessoa não tem a demência. Então, veja como a coisa não é tão simples. Faz um exame do líquido céfalo-raquiano, que tira o líquido da espinha, e vai olhar, ele se apresenta com as características da doença de Alzheimer. É 80% de segurança que você tem como médico. Você não pode agora bater o martelo e dizer, com este exame, ela tem doença. Ou seja, não olhe para mim, faça o exame, se ele vier, você tem a doença. Ninguém pode fazer esse bate e volta, né? Esse vai e vem. Quer dizer, tem que ter toda uma história clínica, como ele mencionou, e o exame tem que bater com uma clínica correspondente. A cura não existe. Não é isso? O que existe para a doença de Alzheimer, não. Não, né? O que existe são tratamentos que fazem com que você retarde o avanço da doença. É isso. Me expliquem, por favor, como é que se dá. E aí, sobre que tipo de tratamentos são esses? Tratamentos com medicamentos,
Os canabinoides entram também? Eu não sei. Queria que vocês falassem sobre esses tratamentos. O que a gente pode dizer, assim, dando continuidade Sim. ao que ele falou, é que antes a gente tinha um tratamento paliativo, ou seja, o remédio não entrava na célula, para que as pessoas entendam. E hoje nós temos um tratamento onde o remédio entra na célula, que é os remédios novos desse grupo que ele falou. E os 3 primeiros, eles não foram muito bons. O primeiro deles, nós começamos a fazer aqui no hospital. Eu fiz parte do estudo, depois veio a pandemia e a gente não continuou. E eles causaram hemorragia cerebral em 10% dos casos, né? Então ele parou por causa disso. Perfeito. E quando a pessoa tem um tipo de apolipoproteína tipo 4, que é uma forma genética 4, heterozigota, então a pessoa tem um risco de 20%. E se ela for homozigota, 4, é melhor não usar porque é muito perigoso. E se viu que apesar dele, veja como é complexo, apesar dele tirar o lixo, ele limpar o cérebro da pessoa que estava lá com a doença guardada, as proteínas doentes, ele limpou, mas os sintomas não melhoraram. E ninguém sabe o que é que vai acontecer. Aí o que aconteceu? O último que está sendo utilizado desse mesmo grupo de monoclonal, o mais novo, que deverá sair para o ano, a partir de janeiro a março, esse mostrou que ele melhora a cognição. Então, existe essa esperança de que essa droga faça isso. E o outro lado da moeda é o valor. Caríssimo. O ano é coisa assim de 30 a 50 mil dólares ano, entende? Agora, fora isso, são infusões que você precisa ficar 4 horas sentado numa cadeira com uma equipe sabendo o que vai fazer com você. Monitorando tudo. Uma equipe qualificada para aquilo dali. Então, isso daí acho que não caberia aqui para o Brasil. Eu não sei como vai ser. Isso foi feito na Suíça, com alguns pesquisadores suecos. E na Suíça fica mais fácil. Teve uma opinião em Pernambuco, que eu falei sobre essa droga aqui, né? E aí a gente se estendeu um pouco mais. Mas depois dela já surgiu essa outra. Então tem essa esperança, né, de que ela melhora a cognição. Então, quanto mais cedo, porque é o seguinte, se eu tenho a doença na minha cabeça há 20 anos, é quando se sabe, e só depois de 20 anos eu dou o sintoma, então eu já estou com a doença, meu cérebro já está tomado. Então o remédio não vai acabar com isso. Então, se eu faço... O que estão pensando é fazer o diagnóstico antes do sintoma, na fase de pré. Então, você não tem sintoma, faz exame, mostra que tem a doença lá dentro, você vai usar a droga. Mas isso é antiético. Você não pode tratar, que ninguém vai garantir se aquela pessoa realmente vai ter um dia a doença. O que é Alzheimer? Como é que a gente caracteriza, assim, para definir para quem está nos ouvindo? O acompanhamento médico deve ser uma coisa constante, mas a gente sabe que, primeiro, o ritmo da vida moderna não permite que a gente leve todos os nossos velhinhos, ou acompanhe, ou que eles possam ir só, ou por questões financeiras, ou por tantas outras questões que envolvem o acompanhamento médico para todas as pessoas. Então, uma das dúvidas que eu imagino é que as pessoas devem se imaginar qual é o momento que eu não posso mais passar. Eu já estou passando da hora de levar essa pessoa para o médico. E aí essa pessoa pensa assim, eu estou com medo de deixar ele sozinho em casa. E essa pessoa percebe que essa pessoa mais idosa que ele acompanha, ele já tem sintomas de incapacidade, ele já erra ali nas contas, ele já depende de outras pessoas para indicar locais que antes para ele era conhecido. Estou tentando trazer um quadro aqui que pode ser conhecido para muita gente que está ouvindo a gente aqui. Qual é o momento para levar o momento ideal, ou que já passou, né? Porque quando chegou tantos sintomas assim, já passou muito. Esse é o problema, o momento. Vou falar de exemplo. Isso. Em 88, eu iniciei um ambulatório de cognição e demência. E as pessoas que chegavam lá eram pessoas que tinham 70 anos. Hoje eu tenho pessoas com 45. Totalmente dependentes, 45 anos de idade, 48, 50, 52, 55. O senhor falou 45, a minha pergunta, que seria a próxima, era sobre os 50 anos. Eu estava botando mais 5 à frente ainda. O que acontece é que, como eu já disse nas redes sociais e aos alunos, as famílias que dizem que as pessoas têm doença de Alzheimer, geralmente não têm. E aquelas que não dizem são as que têm. Então, são os falsos positivos
e os falsos negativos. Porque o diagnóstico não é tão simples no começo. É um diagnóstico difícil. Por exemplo, um tipo de sintoma que acontece numa doença dessa é quando você fica auto-perdido, assim, e você não disse nada a ninguém. Então, existe uma região do cérebro que é responsável por isso, que nós chamamos de administrador silencioso. O nome dele é giro do cíngulo. Então, é lá, na área 29 e 30, aonde está todo o centro do processo. E a pessoa não diz por quê? Não diz com a pessoa... Por vergonha, por algum Não, motivo? a pessoa acha que não foi nada. E isso ela não diz a ninguém, a não ser que o médico pergunte. Se ele conhece do assunto, ele vai perguntar. Isso já pode ter 10 anos. E isso não valoriza, às vezes não se lembra mais. A doença começa assim. Quando você sai de si, sua autorreflexão, você tem dúvida de você próprio, que é essa área que controla isso. Pelo menos 30% dos casos, com certeza, pelos estudos que já se foram feitos, começam assim. Me dê só mais exemplos. Ter dúvida de si, a percepção de si. Que tipo de percepção é essa que me faltou aqui para eu entender do que a gente está falando? Por exemplo, com relação a seu self, sua autorregulação espacial. Você fica perdido dentro de um ambiente que você conhece. E uma coisa simples, fácil, e que aquilo passa a ficar estranho para você. Então, a sua referência é perdida. Só que isso não demora muito. Se você, às vezes, piscar o olho, isso é força de expressão, isso volta, mas aconteceu. E pode não ficar acontecendo do mesmo jeito, vai depender da forma clínica que a doença vai andar. Se vai ter essa forma clínica de você ficar se perdendo, que isso vai crescer. Se vai ter uma outra forma de você desenvolver uma apatia, se vai ter uma outra forma de você desenvolver um distúrbio de comportamento. Então, são muitas formas e a memória está boa, hein? A memória está... A idade está razoável, está bem, mas você está doente. E você não sabe disso, nem as pessoas têm ideia do que é isso. Agora, só para resumir o que o Rodrigo falou, para que as pessoas entendam sobre a doença de Alzheimer mesmo, é uma doença neurodegenerativa, progressiva, irreversível e fatal. Então as pessoas entendem melhor dizendo desse jeito. Ou seja, quanto mais cedo você puder descobrir isso, é melhor, porque você pode viver 10 anos com qualidade de vida, mesmo tomando a medicação paliativa. Se eu descobrir numa fase dessa, e eu conseguisse esse diagnóstico, e eu usar a medicação que é dada pelo governo do estado, então eu posso viver 10 anos com qualidade de vida. Agora, depois de 10 anos, eu vou declinar. E aí não vão me sustentar mais, a medicação não vai me sustentar mais. Eu não lembro, como eu cheguei aqui, eu não lembro se eu vim para cá de carro ou de carona, eu não lembro, não sei porque é que esse papel está aqui na minha frente. Mas eu lembro exatamente quantos filhos eu tenho, o nascimento deles, eu lembro da minha infância, eu lembro de detalhes do passado, uma riqueza muito grande. Qual o conselho que vocês dão? É claro que de uma maneira possível, resumida, porque ainda tem muito mais perguntas que eu quero fazer aqui ainda, a gente só tem mais 10 minutos de programa. O que é que eu recomendo para quem está acompanhando essa pessoa? Porque é natural, veja, para ela já é natural perder a paciência com determinadas situações. Assim, como assim eu não sei? Ela já começa a se irritar consigo, eu estou supondo. E também isso pode causar uma irritação em quem está do lado, se não tiver o jeito, o cuidado, a delicadeza de entender o problema e dar o acompanhamento devido. Boa. O que dizer para essa pessoa que acompanha e o que dizer para essa pessoa que está se percebendo dessa maneira? Boa pergunta. Isso pode ser uma crise desperceptiva e não tem nada a ver com doença de Alzheimer. Então tem que saber fazer diagnóstico diferencial. Pode ser dados da doença de Alzheimer ou não. Então, nem tudo é doença de Alzheimer. Se é uma crise desperceptiva, isso pode ter um foco irritativo no lobo temporal, na região onde também começa parte da doença de Alzheimer. Que ali ativou-se um foco e você saiu do seu tempo. A região temporal nos dá o presente. A região frontal nos dá o futuro. E a região parietal nos dá o passado. Então, o nosso cérebro, desde a década de 50, que isso foi Ainda bem que o senhor apontou, porque eu não saberia onde é que está cada um, não, mas tudo bem. Que isso foi estudado, né? E meu mestre, lá fora do Brasil, ele me passou essas informações dos trabalhos que tinham feito e do livro que ele tinha escrito.
E o temporal é agora, é o aqui e o agora. É o que existe. O passado e o futuro, o presente vai depender do que eu fiz no passado, que era presente. Então, se a gente não tem história, a gente não tem presente. E se não tem presente, a gente não tem futuro. E aí eu esqueci desses pequenos acontecimentos recentes. Isso me causou uma ansiedade. Eu fiquei agora ansioso porque, meu Deus, eu posso esquecer de coisa muito maior. Isso vai me deixar aflito, ansioso. E, ao mesmo tempo, eu me constatando desse jeito, eu vou ficar mal comigo mesmo, eu posso até ter depressão. E se alguém ficar insistindo, mas pai, eu não lhe disse isso, a gente não viu isso, a gente não conviveu, a gente não fez isso junto, como é que o senhor não sabe, não lembra? Eu posso responder com agressividade. Eu estou levantando aqui a ansiedade, a depressão e a agressividade. Qual a relação disso com a doença, com o Alzheimer? Eu vou abrir uma janela aqui, que talvez não dê tempo para a gente explicar muita coisa. Que pena, porque o programa está muito interessante. Mas a expressão vem assim, que vem à minha cabeça, né? Mas meu pai era uma pessoa tão higiênica, tão cuidadosa consigo, com tantas capacidades, tão cuidadoso com tudo. Ele se alimentava tão bem, ele perdeu tudo isso. E ele perdeu, junto com isso, a incontinência urinária. Ele passou a ter incontinência urinária, incontinência fecal. Isso também acontece. Veja, eu passei de sintomas psicológicos para sintomas que, na minha visão de leigo, que são físicos, que são outros tipos de sintoma. Também está no pacote? Mais ou menos. Por exemplo, os sintomas que o Rodrigo falou, os psiquiátricos, eles não são tão comuns, para começar. Eles acontecem mais do meio para o fim, dependendo do perfil de personalidade. Então, se você é agressivo, sempre foi, você não vai deixar de ser. Agora, se o lobo frontal for cometido, você pode inverter. Você pode ficar bobo, bonzinho, dando dinheiro a todo mundo, passando a mão na cabeça dos outros, demente. Ou você inverte sua personalidade, ou você acentua sua personalidade. Então, isso é uma coisa que precisa ver, os transtornos de personalidade dentro das síndromes demenciais. Por exemplo, dos 103 casos que eu estudei com autópsia, então a gente viu que alguns casos tinham transtorno de personalidade. O senhor chegou a acompanhar alguém em vida? Em vida. E depois então, em autópsia? Os 103 eu acompanhei do diagnóstico à autópsia. Ah, tá. E tem alguns casos que é um borderline, um transtorno de personalidade borderline. Que eu vivi anos, né? A média de vida, teve gente que morreu 20 anos comigo, 18, 15, 8, 10. A média de 8 a 10 anos. Mas, assim, varia muito isso daí. Então, essas questões de psiquiatria, desses sintomas, eles podem existir, mas eles não são comuns no começo. Eles são comuns mais do meio para o fim e depende também disso. Porque, às vezes, o camarada, ele não gosta de uma coisa e alguém vem, por exemplo, toma esse queijinho, essa cadeirinha, está me fazendo de menino, entendeu? Ele não está morto, não. Ele está demente, mas não está morto, não. Ele não gosta que trate ele como criança. Numa mensagem positiva nesse sentido, do cuidado. O positivo é o seguinte, é a prevenção. Como demência, nenhuma demência tem cura, mas 40%, como o Rodrigo já falou, você pode deixar de ter se você tiver prevenção. E se você tiver uma doença como Alzheimer, você tem um diagnóstico mais precoce possível, porque você vai ter 10 anos de qualidade de vida sendo medicado. É isso que se pode fazer hoje pela população.